Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre micrômetro polegada, né, polegada milesimal. Né? Então o que acontece? Primeiro ponto, né, por que polegada milesimal? Né? Se a gente for observar esse micrômetro, ele possui 25 divisões no tambor. Né? Então essas 25 divisões você pode observar aqui, né, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né, até chegar aqui no zero. Né? Então ele possui 25 divisões no tambor. Essas 25 divisões, elas estão contidas em cada uma das divisões que estão aqui no mostrador principal. Né? Então, exemplo, do zero para a primeira divisão, né, que está aqui. Essa primeira divisão a gente vai ter justamente essas 25 divisões contidas do tambor. E assim sucessivamente. Então, se a gente vai ter 25 mais 25, 50, 50 mais 25, 75, 75 mais 25, 100. Né? Então, esse valor, esse 1 que está aparecendo aqui no mostrador principal, ele representa justamente 100 milésimos de polegada. Né? Então, o que acontece? Se o 1 está representando 100, significa que o 10, quando aparecer aqui no mostrador principal, ele vai estar representando 1000. Ou seja, a polegada é dividida em 1000 partes. Né? Então, é justamente isso que acontece. Então, se do 0 para 1 a gente tem 4 divisões aqui indicadas, né? Então significa que do 0 para o 1000, né? Ou 10, mantendo aqui a proporção, a gente vai ter 40 divisões. Então, a gente vai ter 40 divisões no mostrador principal, multiplicado por 25 do tambor, que vai dar exatamente 1000. Né? Então, ele caracteriza aí como a polegada dividida em 1000 partes, né? Nesse caso aí caracterizando aí polegada milesimal. Bom, essa é a lógica, né, de funcionamento dele. Vamos agora partir aqui para a leitura. Né? O que é que acontece aqui? A gente tem que observar a indicação do tambor, né, a divisão aqui do tambor. Né? E nesse caso aqui, a lógica não muda dos outros micrômetros, né, do sistema métrico. Né? Então, nesse caso aqui, essa divisão, se a gente for observar, ela já ultrapassou o 100, né? Ultrapassou a divisão subsequente, que é mais 25 divisões aqui do tambor, ou seja, ele já passou 125. Passou a subsequente, né? Ou seja, 150, e está coincidindo exatamente na terceira aqui. Né? Ou seja, a gente tem 25, 50, 75. Né? Ou seja, a gente pegaria essas três divisões e multiplicaria por 25, que daria 75. Como ele já passou do 1, ou seja, 100, então ele vai ter 100 mais 75. Nesse caso aí, a gente vai ter o valor total de 175 milésimos de polegada. É o valor da leitura desse micrômetro. Tá bom? A gente vai fazer mais um exercício no próximo vídeo, aí para reforçar aí, o conhecimento sobre a leitura do micrômetro polegada milesimal, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de mais uma leitura de polegada fracionária. Né? E aí, nesse caso, justamente essa leitura, a gente já teve dois vídeos aí na sequência, né, falando sobre polegada fracionária. A gente vai fazer um terceiro aqui para encerrar, né, pelo menos nesse momento aí, questão de leitura de polegada fracionária. Bom, primeiro passo, verificar onde o zero está localizado. Né? Se a gente for observar o zero, ele já passou a uma polegada inteira. Né? Então ele já passou uma polegada inteira, né, que está aqui indicado. Né? Então nesse caso, como ele já passou uma polegada inteira, a gente vai estar já guardando esse valor aqui de uma polegada inteira. Se ele tivesse passado, exemplo, a segunda, né, 2 polegadas inteiras, a gente também iria guardar. Né, iria esquecer esse aqui e iria guardar apenas 2 polegadas inteiras, mas ele passou exatamente 1 polegada. Beleza? Feito isso, a gente vai observar onde é que ele está coincidindo. Né, em qual traço que ele vai estar aqui da relação da base de 1 polegada para 2 polegadas. Né? Então, nesse caso aqui, se a gente for observar, ele passou a primeira divisão, segunda, terceira, quarta. Né? Nesse caso aqui, ele está coincidindo exatamente aqui nessa quarta divisão. Então, significa o seguinte, que eu vou ter 4 multiplicado por 8 aqui do nônio.
né? Então a gente vai ter essa relação aqui de 4 multiplicado por 8. Né? Então nesse caso, 4 multiplicado por 8 vai dar igual a 32. Né? Então a gente teria 32 128 avos de polegada. Nesse caso aqui, como ele está coincidindo no 32 128 e é exatamente a linha do zero, a gente não precisa somar com mais nada aqui no nônio. Por quê? O que está coincidindo é exatamente o zero. Se, exemplo, tivesse coincidindo essa primeira divisão aqui após o zero, a gente faria o mesmo cálculo. 4 vezes 8 daria aí 32 e iria somar 32 mais a primeira divisão que estaria coincidindo aqui no nônio. Né? Então daria 33 128. Mas como é o zero, não precisa somar com mais nada. Para por aí. Então 32 128, o que acontece? A gente tem como simplificar, já que numerador e denominador são par. Então nesse caso, se a gente for simplificar por 2, a gente vai ter 32 dividido por 2 vai dar 16, 128 dividido por 2, 64. Então, se a gente tiver a relação de 16 por 64, a gente ainda pode simplificar. 16 por 2 vai dar 8, 64 por 2 vai dar 32. Então, a gente vai ter aí 8 por 32. Dá para simplificar novamente. 8 por 2 dá 4, 32 por 2 dá 16. Então, a gente vai ter aqui 4 por 16. Dá para simplificar novamente por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 16 dividido por 8 vai dar 4. Né? Então, ou 16 dividido por 2 vai dar 8. Né? Então, a gente vai ter aqui 2 por 8. Dá para simplificar novamente. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí, fechando em 1/4 de polegada. Essa aqui é a leitura final? Não, a gente não pode esquecer aqui da 1 polegada inteira. A gente tem que juntar os dois valores. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1 polegada inteira e 1/4 de polegada. É essa a leitura aqui do paquímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossos vídeos. Hoje tratando mais uma vez sobre tipos de bombas. E agora a gente vai estar vendo uma bomba de deslocamento positivo, né, que no caso aqui é referente à bomba de engrenagem. Né, uma bomba muito comum no que diz respeito à utilização de fluidos hidráulicos, né, para sistemas hidráulicos, né, principalmente sistemas hidráulicos, né, que não necessitam de uma pressão tão elevada, né, mas precisa sim que tenha um torque considerável na bomba, né, que se tenha uma resistência mecânica no que diz respeito ao fluido. Né? Então, provavelmente essa é a bomba mais comum, né, junto com a de palhetas, nos sistemas hidráulicos, né, no que diz respeito a transporte de fluidos hidráulicos com maior viscosidade, né, no caso os óleos. Né, aqui no Brasil é muito comum o 6832, né, e ela tem esse princípio que é justamente a característica da resistência, né, quanto ao seu uso, levando em consideração seu princípio de funcionamento, que é justamente a criação do vácuo que ocorre no desengrenamento dos dentes, né, devido ao giro que ocorre entre a engrenagem movida e a motora, né, para que venha de fato ocorrer o bombeamento, né, ou seja, criar o vácuo interno e fazer com que o fluido tenha seu deslocamento. Bom, o princípio de funcionamento da bomba está indicado, né. Como eu disse, o funcionamento, né, no que diz respeito à etapa inicial, ele está ligado a essa questão do vácuo que é criado quando os dentes se desengrenam, né? Então, eles entrando em movimento de giro, o que acontece é que está indicado o sentido de giro dela. Então, justamente quando eles desengrenam, né, cria o vácuo, fazendo com que te dê o princípio de transporte do fluido, né? Então o fluido ele vai estar entrando por esse ponto aqui, né, linha de sucção, a engrenagem aqui está mostrando o sentido de giro dela, né, no caso das duas engrenagens, e com base nesse sentido de giro você tem um deslocamento para a linha de recalque, né, que é a linha justamente de saída da bomba. Né. Então, como eu disse, o princípio de funcionamento dela é muito simples, né, a manutenção dela é relativamente simples também. Quando você tem algum problema de desgaste nos dentes da engrenagem, normalmente é mais difícil a manutenção naquele elemento, né? Então, normalmente se ocorre a troca, né? Até porque se você for fazer alguma manutenção
em alguma engrenagem dessa, né, que venha a se deteriorar, né, fazer um aumento de superfície com solda e depois usinar ela, né, você pode vir a perder questão de vazão, né, ou até de pressão mesmo, de deslocamento do fluido, né, mas assim, de qualquer maneira, a questão da montagem, desmontagem da bomba é bem tranquilo, né, então ela não tem um grau de dificuldade tão grande. Agora, levando em consideração que ela trabalha com óleo hidráulico, né, então a questão da vedação é importantíssima, né, para minimizar a questão de perda de carga durante o seu uso, né. Bom, aqui na sequência você tem a questão do transporte, né, do fluido que se dá justamente entre os vãos dos dentes, né, e a saída dele é justamente nessa linha de recalque, né, então o princípio de funcionamento é muito simples, né. Aqui tem um esquema, né, de montagem de uma bomba, né, lembrando que o princípio de funcionamento das bombas de engrenagem eles não mudam, né, você pode ter questão de diferentes acionamentos das engrenagens, né, você pode ter também questão de sistema de engrenagem tipo planetário, mas o funcionamento em si ele permanece a mesma lógica e vai depender da aplicação, né. Aqui tem uma estrutura base aqui para a montagem dela, onde a gente leva em consideração aqui questão de vedações das tampas, né? Um anel de trava para estar justamente segurando essas vedações, né? Que é onde o eixo vai estar saindo, né? Questão dos reparos, né? Que vão ficar entre a tampa e a carcaça principal, que vai estar segurando, que é justamente a voluta, né? Que vai estar lá com a engrenagem e o mancal. Aí no caso são dois mancais, né, que é justamente do suporte das duas extremidades dos eixos, né, que é um ponto importantíssimo aqui da bomba, né, que é justamente o rastro de chaveta, né, o qual vai estar acoplando a mesma a um motor para vir dar a transmissão. Aqui questão do pino guia, né, para justamente manter o alinhamento entre as carcaças. Tampa para verificação do nível de óleo, os reparos do outro lado da tampa, né? Então tem uma questão de simetria bem interessante e, como eu disse, não tem tanta dificuldade na questão de sua manutenção, né? Questão das engrenagens e principalmente questão de vedação, né? Questão de inserção do óleo também dela é muito tranquilo, montagem, questão de alinhamento, né? Como eu disse, provavelmente a bomba hidráulica mais comum no que diz respeito às bombas de deslocamento positivo. Bom, vamos aqui dar uma olhadinha no seu princípio de funcionamento, né? O qual se leva em consideração o princípio, como eu falei, do desengrenamento dos dentes para que ela venha a funcionar, né? Ou seja, criar o vácuo, né? Justamente a sucção que faça com que se tenha um transporte, né, do fluido. Com base aqui no giro da engrenagem, né, já dá para observar que esse lado aqui, esse é o lado da entrada do fluido, né? Então aqui é onde vai estar sendo criada essa questão do vácuo e vai ocorrer o transporte do fluido para a saída aqui nessa lateral, né? Aí mostrando justamente o fluido entrando e a questão do fluido saindo, né? Não tem muito mistério no que diz respeito ao seu funcionamento. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, justamente essa questão do funcionamento da bomba, você tem um detalhe que é o transporte do fluido e no que diz respeito à vazão, né? Então, que é uma das características dessa bomba, e que é justamente que ela tem essa questão de não trabalhar com um nível de pressão tão elevado, mas ela te dá uma precisão boa, né, no que diz respeito ao rendimento dela, né? Então é uma bomba que tem um princípio de uso bem interessante, né? Facilita, é muito comum ela no que diz respeito ao seu uso, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então só para fechar aqui, né, revisar aqui o funcionamento dela, né, que é uma estrutura 3D, né, de lógica de funcionamento dela, né, questão dos dentes engrenando, né, questão de ter o fluido na linha de entrada, ocorrendo o vácuo e consequentemente o deslocamento dela, né, não tem muito mistério quanto a seu uso, né. A gente vai estar observando
em outras aulas, né, outros princípios, né, no que diz respeito à questão da bomba de engrenagem, né, ligada à questão da aplicação, e fazendo algumas situações, problemas aí para poder dar mais características da mesma, né? Mas quanto à introdução no que diz respeito à bomba de engrenagem, é isso. Ela tem um princípio de funcionamento simples, manutenção simples e é uma das mais utilizadas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!